Bom, rapidamente vamos passar aqui, né, os resultados da nossa enquete aqui. Parte dos resultados, né, muita gente participou, não vai dar para ler de todo mundo, evidentemente, mas vou ler aqui, separei algumas participações da nossa enquete com relação à coleta do lixo, para que você, né, tenha vontade de participar, inclusive, aí, das próximas vezes. Olha só, separei aqui, eu perguntei, porque muita gente mandou para cá, dizendo que alguns bairros estariam com a coleta irregular. O meu dom, passaram ontem bem tarde, disse a Viviane. A Giliane Pacheco disse, onde moro o caminhão nunca veio. Nunca tivemos coleta, não sei porquê, e iluminação pública também, não tem nenhum poste de luz. É a Serra de Vieira, e sempre esquecida. Bom, o pessoal da Serra de Vieira, que é um local realmente que precisa de uma atenção. O Lúcio está dizendo o seguinte, tem que passar na prefeitura e na Câmara e tirar o lixo que está lá, já está fedendo muito. Boa, obrigado, Lúcio. Pessoal da IDIR, né, um abraço meu amigo Adão, Felipe, mandaram aqui na Barra do Imbuí, está normal. A Débora Pereira está dizendo irregular, em Albuquerque deveria ter terças, quintas e sábados, mas desde que moro aqui há 3 meses, só passaram 2 vezes na semana e de forma bastante aleatória. A Mônica, sempre uma droga, serviço de péssima qualidade no Jardim Salaco. Olha aí, gente. E o Celso Zimbrão, aqui depois de Vieira, a coleta não está vindo. Eu, que sou deficiente, tenho que estar pedindo aos vizinhos para levar o lixo para mim. Bom, são apenas algumas das participações, né? Se você está com algum problema com relação à coleta de lixo, manda para cá. Nossa equipe de reportagem já está com esse assunto aí em pauta. Quem sabe a gente não consegue retratar aí o problema no teu bairro, né? E olha que a gente paga caro nesse lixo, né? Ou lixinho caro, né, Vanderlei? Bom dia, Vanderlei. Vanderlei hoje chegou no final. Lixinho Isaac caro te liberou. pago em dia, né? O lixo está pago em dia. É uma porcaria, mas tá ali. Olha, o lixo é importante. Lixo milionário, gente. Gostei dessa de passar na Câmara da Prefeitura e levar o povo. Nosso amigo Lúcio vai lotar os 3 caminhões. Mas que eu não sei se a inteira, empresa que está sendo contratada tem caminhão suficiente para levar tanto lixo, não. É muito lixo. É muito lixo, Jota. É interessante a falta do serviço eficiente, né? Você pagar por um serviço e não ter esse serviço, e você pagar terceirizado, porque se ainda o problema fosse o servidor que não está recebendo o salário em dia, que não está recolhendo lixo, né? A frota de veículos da prefeitura que não está 100%, a gente ainda relevaria, porque, ou seja, nós não estamos com competência para comprar caminhões e para pagar os servidores. Agora, você pagar por um serviço e não receber o serviço, é realmente uma incapacidade de gestão sem tamanho, né? Sugere até que tem alguma coisa aí estranha atrás desse contrato do lixo, que são os mesmos caras de sempre, né? Será, gente? Eu acho que, olha, não sei, hein? Rapaz, algo me diz, né? Eu vou perguntar ao garotinho que deve saber dessa história de lixo, né? Aliás, que coisa boa, né, cara? Juntou todo mundo, tá lá os ex-governadores presos, todo mundo em Benfica. Tá todo mundo ali, e eles ficam bem em Benfica, né? Tem tudo a ver com eles. Se bem que o bom seria naquelas celas superlotadas de Bangu. Eles ficavam melhor ainda. Com aquela roupinha verde, né? Agora em Benfica Benfica foi feito é uma casa de veraneio, luxo, né? Casa de veraneio de bandido, né? Então, aliás, disseram que o PMDB, né? O B do PMDB mudou, né? Para Benfica. Benfica. O governo democrático de Benfica. Agora é interessante, pior, né? É você saber que a justiça está usando de um atalho para mandar essa gente para a cadeia, né? O Pisciani, o Albertassi e o Paulo Melo, que são 3 bandidos do Estado, políticos bandidos, né? Bandidos. Bandidos com mandato. Eles estão ilegalmente na cadeia. Sim. Né? As nossas leis não permitem que eles estejam na cadeia. Né? Foi uma ditadura do judiciário fazer essa prisão. A prisão não tem nenhum embasamento legal, vai ser derrubada mais à frente. É uma afronta, inclusive, a um princípio constitucional muito crasso, que é a divisão dos poderes. Né? Para você ter uma ideia, e aí a gente tem que falar isso com muito cuidado para não ser julgado. Né? A gente está falando aí do Tricão, já estão falando que a gente está defendendo o vereador, né, Wander? Eu falo isso com muito cuidado, mas eu estou falando como
futuro operador do direito, digamos assim, né? Porque faço faculdade de direito. Mas o princípio da divisão dos poderes, ele precisa ser respeitado justamente para um momento em que nós tivermos, por exemplo, no executivo, a figura de um ditador. Você imagina a figura de um ditador. É ele quem delimita, por exemplo, quem são os ministros do Supremo. É ele quem delimita uma série de coisas. Você imagina se o legislativo não tiver ferramentas e a decisão do próprio legislativo se prende ou não provisoriamente é uma ferramenta de proteção institucional. Imagina se a gente perde essa ferramenta. O judiciário está usurpando Sim, o poder do legislativo. Sim. Tudo bem que o nosso legislativo é uma das coisas piores que nós temos muito em todas ruim. as esferas. A esfera municipal está aqui. Mas a divisão é importante. Disso. Agora, a divisão é importante, Claro. e a justiça jamais poderia tomar decisões fora do que está previsto em lei. E não há nenhuma previsão de lei para se prender esse vagabundo desse Pisciani e esses outros dois que estão lá. Teria que estar escrito na Constituição dizendo que pode prender. E a Constituição diz justamente o contrário. Pode. Diz que quem decide... e diz que os deputados, o mandato é inviolável, que eles têm a imunidade garante, e a prisão só pode ocorrer, está na lei, em caso de flagrante e crime inafiançável. Essa roubalheira que eles fizeram aí com a FETransport é um crime afiançável. Então não está previsto, né? E diz que é preciso a autorização da Assembleia Legislativa. Sem dúvida. E eles pediram, claro que muito afoitos, de forma atabalhoada e naquela necessidade de mostrar que são os caras que mandam mesmo no Rio, os caras vão lá e não esperam o alvará de soltura da justiça, que tenha sido irregular. Tudo bem que foi a prisão, mas deveria cumprir a regularidade até o final, né? Ou seja, deveria vir o alvará para cumprir aquele rito. E depois o próprio legislativo questionar na justiça o excesso de poder. É muito perigoso, porque quando você tem o excesso de poder de um ditador, de um outro poder, do executivo ou do legislativo, você tem um judiciário para controlar. Claro. Mas quando é o judiciário que quando essa hipertrofia vem do judiciário, aí, nós estamos caminhando para um futuro muito ruim. E nós não podemos aplaudir isso. Temos que mexer com certo assunto, com certo critério, com certo jeito, porque nós temos essa agilidade da informação. No momento que você defende uma posição legal, vem logo ali segundas, terceiras e quartas intenções naquela sua e vem de ataque. Então é preciso ter cuidado com relação a isso, até porque nós lidamos com um assunto complicadíssimo, né? Essa casta do judiciário de segundas e terceiras instâncias, elas são castas muito privilegiadas, e quando elas onerosas, tá aí, eles representam um custo muito grande, nos custam muito e produzem muito pouco, né? Você cobra de um prefeito, de um gestor do município, que ele te dê os serviços que você precisa para uma cidade. E se a gente olhar o número de secretarias que nós temos e as incumbências dessas secretarias, né, você depende da prefeitura para te manter uma avenida em funcionamento, o ir e vir, os serviços básicos de saúde e educação, as outras ofertas de serviços que o município, que o prefeito, que o gestor do município tem que dar. Né? Demanda toda uma estrutura, demanda realmente um custo muito alto. Aí você vai ver, você tem um judiciário que custa tanto quanto e não te produz nada. Hoje a maioria, até um pouco nós mais, temos, né? Aí um processo leva... Rapaz, aqui no Diário nós fomos vítima de um bando de vagabundos que fizeram uma CPI contra o Diário, uma CPI criminosa, usaram documentos falsos, informações falsas. Isso está há quanto tempo? Já vai para 2 anos. E que não há, no caso do que coube ao Ministério Público fazer denúncia, até agora não foi feita denúncia. Nas ações criminais que nós temos contra aqueles que nos detrataram, elas estão aí andando a passos parados, anda um pouquinho aqui, pede uma coisa ali, mas nada há de fato. Essa é a justiça, sem andar, né? Essa é a justiça cara que a gente tem e que não dá o resultado. Entendeu? Então a gente critica muito os poderes executivo que não realizam, não oferecem os serviços, e o poder legislativo que só fazem leis de bêbados, né? Conforme o Gilmar bem disse, mas nós temos um judiciário judiciário que custa muito caro para a gente, que não dá esse serviço, não dá essa resposta, né? E quando esse judiciário, que já tem esse poder,
de pacificar as questões, é o poder máximo, né? É o poder aqui, todos os outros estão sujeitos. Quando ele usurpa função de outro, no caso usurpando a função do legislativo no Estado, e quando ele também faz essa ditadura do judiciário cada vez mais clara, né? Você vem aí, você espera as coisas mais loucas possíveis do STF, o STF que caça a Dilma, mas mantém os seus poderes políticos, mas baseado em quê? Que tipo de cassação é essa? Que loucura é essa? Que coisa doida é essa, né? É um tribunal, um TRF, que prende um deputado no seu exercício do mandato e a lei garante a ele imunidade, né? E como essa coisa da Fetransport já tem 20 anos. Essa roubalheira lá, essa coisa, esse concubinato, né, que existe entre os empresários de ônibus. Essa relação promíscua. Essa relação já existe há muito tempo. Já, muito tempo. E muitas dessas situações já foram para o judiciário e não deram nada. Já estão nesse mesmo judiciário que agora está usurpando o poder e querendo atropelar a lei, né? Então é muito complicado. A gente tem que olhar isso com mais profundidade, e sempre que esse assunto estiver sendo discutido num bom nível, nos canais de programa que se dedicam a isso, a gente tem que ter os olhares e procurar aprender um pouquinho mais. Esses dias mesmo, anteontem, eu ouvi um pronunciamento muito interessante desse deputado Paulo Ramos, que é um jurista, né, uma pessoa muito articulada, e ele fala com muita propriedade sobre esse assunto, sobre essa questão desse abuso de poder. E ele estava justificando o voto, que eu não sei se é necessariamente porque era a forma certa de votar, se é por isso que ele votou a favor da soltura dos meliantes lá, dos 3 meliantes companheiros dele, mas é interessante a gente aprofundar mais o conhecimento e estar sempre crítico com relação a esses abusos, né? A esses abusos do judiciário, que são perigosíssimos. Nesse caso, por exemplo, completamente amparado em lei, né? Amparado inclusive na nossa Constituição. Vamos para a foto do dia? Vamos lá, Rica, coloca na tela aí. Nós falamos ontem aí dos caminhos, né? Sim, do interior, né? E essa coisa está meio que na minha cabeça ultimamente, porque eu estou fazendo aí eu fiz agora a digitação do texto do livro do João Oscar, que vai ser lançado, né, pela FES o ano que vem. Sim, é o livro, né? História Documental de Teresópolis, onde fala desse período do surgimento de Teresópolis, né? Desde 1818, diante um pouquinho da distribuição das sesmarias no Brasil e da ocupação do território, dos caminhos proibidos nos sertões da Serra dos Órgãos, né? Ou seja, você tinha um caminho oficial e tinha as trilhas, né? Pelas trilhas passavam os malandros que iam roubando ouro, né? E eu trouxe essa imagem interessante, que é uma imagem, mostra o padre, um jornalista, e ali embaixo, no meio, mostra um santo do Pau Oco. E esse santo foi encontrado em Teresópolis, na Fazenda Hermitage, em novembro de 44. Agora, como é que aparece um santo numa região inóspita, no meio de uma mata, né? E o lavrador foi lá para preparar o terreno, para fazer uma lavoura de feijão e milho, e colocou, 2 meses depois, colocou fogo na derrubada da mata. O mato todo o mato verde ainda pegou fogo, e o santo estava lá intacto. Isso sugeriu um milagre, virou um milagre, né? Já virou história de milagre. Agora, como é que um santo aparece numa mata em Hermitage? É interessante isso, porque aí já vamos falar de aparição. A gente fala dos caminhos proibidos, né? Esse era um santo do Pau Oco, onde as pessoas guardavam ouro, escondiam o ouro no santo, vinham na caravana fingindo que era lá uma missão. E na verdade o ouro estava todo guardado escondido ali. E quando chegava aqui, estava na hora de descartar o santo, porque já era um peso desnecessário. E a expressão hora de tirar o ouro do a expressão de dentro do ouro do santo do Pau Oco é justamente desse período em que o que o Vanderlei falou, esses traficantes aí de ouro que usavam essas. E Teresópolis era uma desses caminhos alternativos, de fuga, né? Aliás, virou caminho alternativo para outros ilícitos depois, mas começou lá. E aí apareceu esse santo lá, mas na verdade foi o que o Vanderlei falou, né? Ali já era um momento em que aquele peso que o santo representava, porque era feito de madeira mesmo, né? Ele não tinha nada. E você vê, o santo, o ouro vinha. O ouro, nessa variante de Teresópolis, ele vinha até lá em Paraíba, até Porto Novo, no Porto Velho, subia em direção a Teresópolis, chegava aqui na região de Vargem Grande, Vendarópolis virava para o Subaio, indo em direção ali a Albuquerque, pegar a Serra do Subaio, descer a serra e chegar na Baía da Guanabara para poder então ir embora. Essa era uma forma do ouro, mas nesses caminhos
havia o registro, havia a tal Polícia Rodoviária Federal lá da época, né? Prendendo os caras que pudessem estar com algum documento irregular, que não tivesse com a quitação do ouro e tal. Então os caras arrumavam um jeito de fazer um caminho. Agora imagina, o cara largar o caminho do Subaio, vinha até o centro da cidade, né? Vinha até a região, o Planalto de Teresópolis, e achar um caminho por entre as pedras e entre os morros para conseguir chegar na Baixada, não passando por onde poderia ter um soldado, um miliciano. É muita vontade de esconder aquele ouro, né? É muita necessidade de não pagar o imposto na época, né? Isso então, e Teresópolis tem essa referência, também na história do Brasil. Nós estamos no caminho do ouro, embora no caminho da Serra do Real, ouro alternativo, nós não estamos do ouro do roubo, né? Porque no caminho mesmo oficial nós não figuramos nele, né? O caminho é outro, é Petrópolis, Cebolas, Paraíba do Sul, né? São 8 municípios, me parece, do estado do Rio que estão dentro da Rota do Ouro, né? E nós estamos na Rota do Ouro roubado. Do ouro roubado. Do ouro traficado. Ainda ganhamos essa da história ainda aí. Bom, esse aí é o jornal onde saiu. É o Jornal à Noite, né? O Jornal à Noite. Vários jornais falaram, mas eu separei um exemplar do Jornal à Noite que fala disso, né? Que fala da aparição de uma imagem de Cristo na Hermitage. Ele não questiona, não fala nada do Santo do Paucos, foi logo no dia, né, no dia seguinte que aconteceu a aparição, mas houve uma romaria muito grande. Eu gostei, continua a romaria ao alto da montanha de Teresópolis. Vai ser construída uma capela no local. E aí havia a intenção, os padres da época, o padre Rosen da Capela do Alto, da Igreja do Alto, e o padre ele queria pegar Tomás aquele Aquino, espaço né? ali onde foi ele já fundado. determinou que era importantíssimo fazer ali, mas logo em seguida ele deve ter percebido que aquilo não tinha nada a ver com a aparição, né? Não era nenhuma momento, aparição, né? Mas aí aos poucos, né? Depois de 2 ou 3 semanas, os jornais param de falar disso, mas não falam nada do Santo Pauco. Eles não reconhecem isso, né? Mas esquece o milagre para lá e vão tocar a vida, porque isso aí não vai rolar. A Finge capela que não tinha rolou. milagre nenhum, né? Tá Aí certo. a matéria, né? Inclusive com o santo, né? A imagem não está muito bacana, né? Porque Mas é mais tirada mas queimada, dá para né? você ver que realmente foi retratada aí. E muito interessante a imprensa, né? Nós temos a imprensa falando do dia a dia da cidade, questionando, né? Orientando as pessoas, dando uma posição, né? do que está acontecendo, mas é sempre um documento. A imprensa. Pois é, isso aí, você vê. Essa publicação é de quando? Essa né? publicação Novembro de 1944. Olha, ali está o relato. Aí, tá vendo? Lá Então, em cima. Ó. essa 26 informação, de novembro de 1944. Essa informação vai estar também na Gazeta de Teresópolis, que é um jornal forte da época, dos anos 40 em Teresópolis, e outros jornais do Rio. Mas a imprensa tem esse papel de guardar a informação, né? Um documento primário fantástico, e quando você entra no contexto da história, você consegue até entender por que aquele órgão de imprensa está contando a história naquela versão, né? Mas você consegue subtrair dessas informações, você acaba encontrando o porquê e acaba encontrando a história mais fiel possível, porque ele conta com certa paixão, né? Cada jornal tem sua forma apaixonada de contar a sua história, né? Mas eu tenho medo de alguns historiadores do futuro que pegar determinados jornais aí vai ficar... Nossa, vou ter que ter muito. Vai ser muita história mal contada. Tem que se colocar no contexto, né? Mas quando você tem hoje nós temos a possibilidade. Eu tenho um acervo muito grande de jornais antigos, né? Jornais Gazeta, o Teresópolis Jornal. O Teresópolis Jornal depois, esses jornais todos, o próprio Diário a partir de 88, a gente sempre eu vou em várias fontes, né? Eu leio 3 ou 4 matérias para tirar a minha conclusão, principalmente desse período dos anos 30. Como é que estão contando essa história 40, aqui? Vamos ver como é que é isso tudo aqui. tem, né? Nós temos um fato curioso, que na eleição de 47, nós temos um jornal, a Gazeta apoiava um candidato, o Teresópolis apoiava outro candidato, e ali no dia da eleição, a eleição dada como certa para o Olegário Bernardes, que era o dono da Gazeta, os donos de lá eram ligados a ele, e ele perde a eleição vergonhosamente para o Janotti. E na edição seguinte, o jornal ignora a notícia do prefeito de Magé. Ou seja, o jornal de Teresópolis não deu notícia do deu notícia da Câmara e do prefeito de Magé, e deu notícia que os vereadores apoiados pelo jornal tinham obtido ótima votação. Ou seja, então a gente tem que estar atento a esses detalhes, mas a gente já tem esse espírito crítico. Isso acontece até hoje. Fica mais fácil para a gente se policiar. Aqui, por exemplo, a cidade está esse caos que você está vendo aí, né? Tá uma maravilha a cidade. Você vai ver no jornal do prefeito, tá beleza, só tem coisa boa, decoração de Natal, enfim. Até decoração de Natal tem, né? Palhaçada, gente. Tá certo. Vanderlei, amanhã estamos de volta, né? Sexta-feira não vai fugir não, né? Não, de jeito nenhum. Sexta-feira. De jeito nenhum. Sexta-feira último dia da semana, volta. temos que fechar a semana com louvor. A notícia boa é que amanhã tem cozinha, tem comida. Opa, então, já saímos daqui almoçada, né? Para você que está em casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência.
Foi realmente um dia bastante agradável, né? Apesar dessa chuvinha aí. Mas não desanima não, gente. Chuva tá aí pra gente botar uma sombrinha e seguir o nosso caminho. Amanhã a gente está de volta, levando até você notícia, informação, contando com a sua participação sempre. Grande beijo, excelente quinta-feira para você e até a próxima. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Hospital São José. Tudo pela vida.